E vamos então pra pior continuação do pior anime que eu já vi, Baki, o Campeão. Como sempre, este podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. O Catarse tá na descrição deste vídeo. Você também pode apoiar o nosso projeto sendo um membro do canal, que você também clica aqui embaixo do vídeo. E, obviamente, todo o seu engajamento, seus comentários, o seu like, são muito bem-vindos. Beleza? Bora! Nós vamos falar aqui de Baki, o Campeão. Esse é o nome que ficou na Netflix. Nós vamos falar do anime da Netflix, o anime de 2018, o anime mais popular, no caso, né, que é o que tem disponível em streaming, porque o que a gente falou alguns podcasts atrás, que é o primeiro anime do Baki de 2001, não tem em nenhum lugar oficialmente. Você acha por outras fontes, mas ele não tem em nenhum lugar oficialmente. Esse é o anime da Netflix. Ele originalmente se chama, até onde eu entendo, apenas Baki, porque ele é uma adaptação do mangá que se chama apenas Baki. Baki é o mangá do Keisuke Itagaki, como vocês sabem, é o pai da Paru Itagaki, que é a autora do Beastars, e Baki, a franquia Baki, digamos, ele é meio Jojo, então ele tem várias partes e cada uma das partes tem um nome diferente. O primeiro mangá se chama Baki the Grappler, ou Grappler Baki, dependendo de como você interpretar o título. E ele foi adaptado por completo naquele anime que a gente já comentou aqui no podcast, que é o anime de 2001, que também se chama Grappler Baki, ou Baki the Grappler. Esse anime se chama apenas Baki, e é a adaptação da segunda parte do mangá, que também se chama apenas Baki. Aí tem outras, né? Baki-Do, Baki não sei o quê. Tem vários outros mangás diferentes. Eu acho que tem alguma versão que esse mangá se chama The New Grappler Baki, mas enfim, a segunda parte se chama Baki apenas. É só o nome do cara. É o único mangá que se chama só Baki, tá? Porque o primeiro chama Grappler Baki. Enfim. E aqui ficou como Baki, o Campeão. Ele tem 2 temporadas, uma de 26 episódios, se eu não me engano, e a outra de 13. E até onde eu entendo, ele adapta essa parte do mangá. Essa parte, né? Esse mangá chamado apenas Baki, por completo. O mangá originalmente tem uns 33 volumes, mais ou menos, se eu não me engano. E esse tem esses 26 mais 13, é uma conta aí que vocês podem fazer de cabeça, eu não sei fazer matemática. E ele é muito doido. Muito doido, assim, Baki como um todo, como franquia, como ideia, como execução, ele é, sei lá, ele é quase hostil a você. Ele é extremamente acessível, porque ele é nada, ao mesmo tempo que ele é extremamente hostil a qualquer pessoa que pare pra pensar um pouquinho e fala, tá, mas o que eu tô vendo aqui? Isso aqui é a continuação, mas a continuação do quê? Ele é muito estranho. A trama, se é que podemos chamar de trama dessa parte, ela se passa, obviamente, logo depois daquela primeira parte, que tem um final ali no torneio da arena subterrânea, da arena secreta, e o Baki é o campeão daquele torneio, e 5 caras novos, 5 personagens novos, que são prisioneiros em vários lugares do mundo, e são extremamente fortes, extremamente poderosos e assassinos exímios. Eles escapam da prisão, e eles sentem num fenômeno, que é o nome do primeiro episódio, chamado sincronicidade. Todos eles, ao mesmo tempo, sentem que eles querem buscar a derrota, porque eles nunca perderam na vida, e eles sentem que eles têm que ir pro Japão pra isso. Então, surge essa ameaça. É uma coisa muito estranha, é uma ideia esdrúxula, e é mais esdrúxula ainda quando você vê a execução. E, mais uma vez, pensando pelo ponto de vista de você achar um anime legal, com uma cara legal, pô, tem luta, eu quero ver esse negócio na Netflix, sem nenhum contexto, e você clica, e o personagem principal já é campeão de uma coisa que você não sabe, não tem um resumo da temporada anterior, é cheio de referências ao que aconteceu antes, e cheio de referências às relações entre os personagens que foram formadas ao longo do torneio. Os personagens do torneio voltam sem uma apresentação prévia, várias vezes a apresentação prévia deles, a apresentação não é prévia, ela é feita depois do personagem já ter aparecido ou já ter feito alguma coisa, e tem uma breve explicação do que ele fez no torneio. Eu só posso imaginar, e eu não preciso imaginar porque vocês comentaram no meu último podcast, que é muito confuso, é muito estranho
Você vê e fala, cara, eu tô gostando disso aqui, mas eu não faço ideia de quem é quem, por que isso tá acontecendo, e a trama não ajuda, porque a trama é só bom, isso acaba de acontecer. Esses caras estão chegando. E é isso, sabe? Vambora. Segue o jogo. É muito estranho. Por que essa série completa? E eu até sugeri, ou cogitei, na verdade, fazer um podcast pra primeira temporada, que são 26 episódios, e é mais focado nos prisioneiros, e depois fazer um podcast pra segunda temporada, que é uma coisa mais ou menos separada. Eu pensei em fazer 2 podcasts separados, mas não. É importante que eu faça os 2 juntos, porque tem um ponto muito importante a ser feito falando dessas 2 partes desse anime juntas, que é Keisuke Itagaki é inegavelmente um bom mangaka. Eu vi trechos do mangá aqui e ali, e esse anime, até onde eu apurei com todo mundo que mandou nas lives, porque eu assisti em live também, abraço para o Marujo novamente, eu vi em live e o pessoal sempre comentava isso, porque eu sempre perguntava o quão fiel ao mangá é esse anime, e ele é aparentemente bastante fiel, bem mais do que o anime de 2001, inclusive. Ele é uma adaptação mais literalzinha, assim. É inegável que Keisuke Itagaki é um bom mangaka, no sentido de que ele sabe fazer você querer ver essa história. Você querer ler, você querer continuar assistindo. Ele cria personagens interessantes e ele cria acontecimentos empolgantes. Cada luta é um evento em si. É meio complicado fazer uma review de Baki até certo ponto, porque eu tenho uma memória ruim para começo de conversa, mas boa parte de uma review de Baki acaba sendo uma lista dos acontecimentos e você dizer se você gosta ou se você não gosta. Porque o Keisuke Itagaki sabe fazer isso. Cada um desses acontecimentos é muito legal, é muito interessante. Mas ele ou é péssimo nisso, ou ele não tem nenhum interesse em ligar esses acontecimentos de forma narrativamente coesa. Esta temporada, esse anime, Baki o Campeão, ele é uma sequência de coisas que acontecem, uma depois da outra. Não necessariamente uma ligada à outra, não necessariamente a anterior acabou direito pra você sentir que uma próxima coisa pode acontecer. Não necessariamente existe uma relação de causa e consequência. As coisas acontecem. E aí elas param de acontecer, aí uma outra coisa acontece. É muito estranho assistir Baki. É uma experiência surreal. Em vários níveis, porque as coisas que acontecem em si são só a mais absoluta loucura. Mas a maneira como elas são contadas, você tá vendo um negócio e de repente fala, não, peraí, isso acabou? E por que que... E agora... Então esse cara só apareceu? E eles... Ah, então eles estão lutando. Mas por que que esses caras estão lutando? Não tinha criado uma relação com aqueles outros personagens? Por que que ele tá lutando com esses? Por que que ele tomou essa decisão? E por que que ele tomou essa decisão depois que esse personagem fez essa coisa com ele? Não, peraí, o arco acabou? Então... é o outro arco que começou agora? Quem é esse personagem? O que ele vai fazer? O que tá sendo preparado? Peraí, o que foi preparado não deu em nada? Isso é Baki. Baki é meio desesperador. É muito legal, é muito engraçado, mas é meio desesperador. Vamos lá, a primeira parte, a primeira temporada, né, que tem os seus 26 episódios, vou dividir em 2 partes, então se você for na Netflix, ele tá meio que em 3 partes de 13 episódios. Mas as 2 primeiras partes, ou a primeira temporada, ela é o arco dos prisioneiros. Então, como eu falei, a trama é essa. 5 caras decidem que vão para o Japão buscar a derrota. É isso. Eles aparecem um depois do outro, e aí eles lutam com vários dos personagens que a gente conheceu no torneio, na temporada anterior. No anime anterior. De 17 anos antes desse anime, no caso. Mais uma vez, pra quem pegou desse ponto, deve ser muito confuso. Eu assisti tudo em sequência, então pra mim foi menos confuso. Mas... é muito esquisito. Não tem muito o que falar. Porque nenhum desses 5 personagens, tirando um plot twist mais pra frente, que tem a ver com o Dorian, nenhum desses personagens, desses 5 caras, tem qualquer relação com os personagens que a gente conheceu anteriormente. Ah não, minto, tem um outro personagem que tem uma ligação indireta. Eles já lutaram antes. Que é o Yanagi, o japonês, o único japonês dos 5, com o Goki, que é o velhinho do torneio. Um dos meus personagens favoritos. Inclusive, se tem uma coisa que o Itagaki faz bem, é velho. O Goki, o próprio Yujiro, o Doppo, o Kaiokaku, se eu não me engano é o nome dele, que é o chinês mais velho, que tem, tipo,
125, 150 anos de idade lá do arco do torneio Haitai, que eu vou falar depois. Esses personagens maravilhosos, todos os velhos são muito fodas. O Yanagi também é um personagem que eu gosto dentro do seu bullshit, dentro da sua lorota, porque cada um tem uma lorota, cada um tem um truquezinho, cada um tem um bullshit próprio. Esse é um dos que eu acho mais legais. Esse cara tem uma certa relação com o Goki. O Dorian tem certa relação com o Hetsu, mais ou menos. De resto, eles são só caras que chegaram e eles querem lutar. Não existe uma grande tentativa de fazer com que essas lutas tenham um significado para cada um dos personagens. É o tipo de coisa que eu buscaria, tolamente, idioticamente. Eu olharia para Baki e ia pensar, mas por que esses personagens estão lutando? O que isso significa para o desenvolvimento de personagens dele? Aí depois eu penso por mais 3 segundos e falo, não, é verdade, eu tô vendo Baki. Aí eu só continuo vendo. Mas não existe isso muito em Baki desta temporada. Eles simplesmente lutam em sequência. Os personagens são, vou ver se eu lembro dos nomes dos caras. Dorian, um cara de nacionalidade indefinida. Ele é um cara branco, muito alto, muito forte, meio careca de barba. E o gimmick dele, de certa forma, é que ele é um lutador sujo. Ele usa todo tipo de truque possível. Ele usa corda de piano pra cortar membro das pessoas. Ele cospe granada. Ele coloca cola com vidro na mão. Ele é um lutador sujo. E depois tem a revelação que, na verdade, ele é um Kaiô. Um dos caras que treinam lá no templo chinês e ganham o título de incrível artista marcial da sua geração. Ele cavou um túnel no soco pra sair de uma montanha. É inacreditável. Porque tudo é inacreditável. Você tem o Doyle, que é um cara de nacionalidade também indefinida, até onde eu sei. E até onde eu entendo, ele é um assassino. Ele não tem exatamente um estilo de luta próprio, mas ele tem armas, ele tem lâminas instaladas dentro do corpo. Ele é meio Wolverine, só que ele aciona por um botão na mão. É muito esquisito. Você tem o Spec, que o grande truque dele é um cara super alto e careca, cheio de tatuagem. E o truque dele é que ele pode respirar. Aliás, ele pode não respirar por 5 minutos. É por isso que ele atravessou a prisão no mar e ele foi nadando até a Estátua da Liberdade e depois ele foi nadando pro Japão, eu acho. Enfim, uma loucura. E por isso ele consegue bater sem parar, sem ter que tomar fôlego. Ele pode fazer uma sequência de golpes de 5 minutos sem ter que descansar. Esse é o grande truque dele. E na verdade ele tem 90 anos de idade, isso é revelado depois. Já falei do Spec, Dorian e Doyle. Aí você tem o Yanagi, que eu falei, que é o japonês baixinho, mais velho, do truque Palma do Vácuo e da Mão Venenosa. Ele tem a arte marcial da Mão Venenosa, então só de tocar na mão dele você é envenenado. E ele também tem uma técnica de vácuo com a mão, que fez ele conseguir quebrar uma... Começa a história, tipo na prisão do Magneto, do X-Men 2, e ele consegue quebrar o vidro só com o vácuo. Ele é legal, eu gosto dele. E você tem o pior de todos, que eu acho que o nome dele é Sikorsky. Ele é um russo e o truque dele é que ele tem a ponta dos dedos dele, ele tem um grip, né, uma pegada muito forte. Então ele escala qualquer lugar. Eu acho que ele consegue cortar com a mão também, mas eu acho que ele não é o único. Tem vários que cortam com a mão nesse arco. E aí ele tem isso, ele tem tipo um momento que ele luta, que ele pega naquele negócio de sprinkler, de sistema anti-incêndio, sabe? Ele pega, ele fica segurando ali. E é uma das lutas mais bestas que tem, que ele tá segurando no teto e dando chute. Isso não é impressionante, sabe? Ele é o mais sem gração de todos. É engraçado porque Baki funciona muito bem em torneio. Ele é muito bom quando ele funciona no esquema de torneio. Porque é a maneira mais fácil de organizar uma sequência de lutas. Porque o que interessa para Keisuke Itagaki? Esses caras lutarem. É isso que interessa para ele. Então, se você coloca todo mundo num torneio, você cria um monte de personagem, cada um mais diferente do que o outro, e você faz esses personagens lutarem em sequência. O torneio anterior, do anime de 2001, da primeira parte do Baki, é muito legal. E funciona. Você faz um monte de personagem legal e eles se cruzam nos cruzamentos das chaves do torneio, sabe? Acabou. E eu sinto que o Itagaki não é muito bom de fazer com que as coisas aconteçam sem ter que forçar elas a acontecerem, porque faz parte de uma competição. Então, se eles estão num torneio, eles vão lutar porque eles têm que lutar, porque o próximo a lutar
Tipo, caiu no sorteio, eu luto com esse cara. Pronto. Agora, no arco dos prisioneiros, ele claramente tem uma dificuldade de fazer esses personagens terem um motivo pra eles lutarem. Então, depois de alguns encontros aleatórios que acabam de maneira aleatória, então você tem um primeiro encontro do Baki com o Spec, depois você tem, acho que um primeiro encontro do Dorian, ele vai pra Shishinkai, que é do Doppo e do Katsumi, Orochi, e ele vai lá, ele bate na porta e luta com os caras. Depois de alguns encontros aleatórios, o que ele faz é o cara da arena subterrânea, da arena secreta, organiza uma espécie de torneio. E eu pensei que seria até mais organizado. Ele reúne os 5 caras, porque esse cara ficou sabendo, é muito engraçado, ele só chega no Baki, na escola, e fala, Baki, eu fiquei sabendo de um negócio. 5 caras escaparam. E ocorreu o fenômeno da sincronicidade. E eles vêm aqui. E aí o Baki fala, tá, Tá, ok. Não tenho nada a ver com isso. E é isso. E depois o velho reúne os 5 fugitivos e 5 caras do torneio. E aí eu não vou lembrar quem ele reúne naquele momento. Mas eu acho que é o Doppo, o Goki, o Baki, o Hanayama e um Hetsukayo, caramba. É, tinha esquecido do Hetsukayo. Se reúne esses 5 caras e fala, eles querem lutar, vocês estão aí, vocês vão lutar contra eles. E vale tudo! E aí eles se separam e o que se segue é uma sequência de encontros aleatórios. Ele meio que cria uma espécie de sistema de torneio pra nada. E é isso que eu falo, que esse arco é muito a prova de que o Itagaki não sabe, ou não quer, ou não se interessa, ou não se importa, sei lá, de fazer com que as coisas aconteçam por um motivo. Tem muita coisa que é meio que preparada, ou você acha que vai dar em algo, talvez isso seja um trunfo. Toda vez que eu acho que alguma coisa vai acontecer, uma coisa completamente oposta acontece, então eu tô sempre sendo surpreendido em Baki, tem isso. Por exemplo, essa reunião dos 5 pra fazer como se fosse uma competição, não tem nenhuma consequência pra história. Nenhuma. Porque não é uma competição só entre esses caras, um monte de outras pessoas se envolvem, não é sistematizado de maneira alguma, eles mesmos declaram que não é sistematizado, então pra que eles se reuniram naquele lugar? É como se fosse uma declaração de guerra, mas a declaração de guerra já estava bastante clara, e é isso, e as coisas acontecem, vambora. O que se segue é uma sequência de lutas, óbvio, e uma sequência de plot twists. Porque a narrativa de Baki, ela ficou muito clara pra mim que ela é muito, muito, muito Jojo. Eu falo isso não só eu já tinha citado Jojo antes por conta da estrutura da publicação, né? Das histórias que acabam um arco, tem um título próprio pra cada arco, termina e depois reseta e tem uma nova numeração e tudo mais. A publicação é muito parecida. Mas, assim, shonens de luta, e eu acho que na verdade o Baki seria um seinen. Pior que não, ele é da Shonen Champion, é um shonen. Baki é um shonen. Eu jurava que ele seria um seinen. Talvez em algum ponto tenha mudado de revista, enfim, até onde eu sei, eu vi aqui na Wikipedia, me disse que é da Shonen Champion. Mangás shonen de luta, especificamente os mangás de luta shonen, eles têm essa tendência a você ter, cada personagem tem a sua técnica especial, da lutinha, da magia, do ki, do cosmo, do chakra e tudo mais. E existe uma maneira como essa história, como essa técnica funciona, e boa parte da narrativa de uma luta é você ter os personagens se batendo e alguém explicando como essa técnica funciona. Mas existe uma coisa um pouco mais, uma tendência mais específica, uma tendência dentro dessa tendência, uma extremização dessa tendência, que você vê em coisas como Jojo, você vê em coisas como, sei lá, Terraformers, era um pouco assim do que eu tinha lido do começo, que é uma tendência, você percebe que o autor fez pesquisa e ele criou uma pseudociência para justificar as coisas que estão acontecendo. E por conta de o autor ter feito essa pesquisa, boa parte da narrativa de uma luta é palestrinha, é diálogo expositivo. Isso é um trunfo do anime de 2001, do anime antigo, do Baki, que aparentemente corta muito disso. Porque eu senti uma diferença gritante de um pro outro. Sabe, tem várias diferenças do primeiro anime pro segundo anime. Tem diferenças técnicas muito grandes, porque o primeiro anime, ele varia muito a arte, cada episódio é um desenhista diferente, e os personagens parecem que mudam de rosto, de design de um episódio pro outro, e esse anime é mais consistente, porque eles estão muito mais próximos da arte do Itagaki e do mangá, muito mais próximos, muito claramente assim. Por outro lado,
a animação desse começa muito pior, porque as lutas do começo do anime são em computação gráfica, e uma computação gráfica horrorosa, que depois ela é tão ruim que eles param de usar. E aí o anime melhora bastante. Mas pra mim a maior diferença é isso, porque eu tava acostumado com um pouco menos de palestrinha. É claro que eles fazem um monte de explicação das técnicas e da ciência por trás das técnicas, mas perde-se menos tempo com isso. Esse anime tá mais próximo da narrativa do mangá, até onde eu entendo. Então ele é muito tempo para e explica e conta desde as origens do negócio e faz, sei lá, um diagrama na tela com a ciência por trás do vácuo do cara e do treinamento do veneno e como o cara respira e por que isso é importante. É muita palestrinha. Jojo assim, o Terraformers tinha enormes quadros, assim, balões de fala de explicação dos insetos que estavam sendo usados pra colocar no DNA dos caras. Alguém vai citar Hunter x Hunter, e eu acho que Hunter x Hunter é um pouco menos do que as pessoas acham, que o Hunter x Hunter, ele perde mais tempo com a lógica da tomada de decisão do que com a palestrinha da pseudociência. Pra mim é diferente, mas existe bastante isso. Então toda hora você tem uma luta, essa luta se dá por meio de muitas palestras, muitos papinhos, muitos discursos expositivos, e ele também tem uma lógica, sei lá, assim como o Jojo, mas pra mim a melhor piada seria como se fosse o Yu-Gi-Oh!, porque é só carta armadilha atrás de carta armadilha atrás de carta armadilha. Que sempre é isso que acontece, você sabe que alguém vai começar a luta dominando, e aí vai ter uma explicação de por que ele está dominando, aí você vai ter um outro que tá apanhando, vai fazer uma reviravolta, e vai mostrar por que ele conseguiu fazer essa reviravolta, e aí pode ter mais uma reviravolta pra ter depois uma última reviravolta. Muitas vezes acontece isso, muitas vezes as lutas têm tipo 4 reviravoltas diferentes. Então isso pode acontecer. E aí a qualidade disso vai variar de acordo com o fugitivo lutando no momento e com quem ele tá lutando e com o nível da sua aceitação da palhaçada. Porque, como eu falei, algumas palhaçadas são mais legais do que outras, certo? Por exemplo, a primeira luta que decide alguma coisa, que é a luta do Hanayama, o Yakuza, amigo do Baki, contra o Spec, ela é uma luta que eu tava achando meio idiota, e aí eu fui gostando conforme ela foi ficando cada vez mais absurda. Mas absurda de sacrifícios, assim. Porque a técnica do Spec não é lá muito interessante pra mim, a técnica de ele dar vários golpes. Tem um momento que ele começa a atacar coisas no Hanayama, e o Hanayama, ele não tem uma técnica contra o cara que seja muito interessante também. Eu gosto do Hanayama, tá? Todo mundo é muito fã do Hanayama. E eu gosto bastante do Hanayama. Mas ele é um cara forte, né? Ele não tem muito mais do que isso. Ele é um cara forte. E aí o cara dá um monte de soco nele em sequência porque ele consegue dar 5 minutos de porrada sem respirar. E o Hanayama resiste porque ele é forte. É meio que isso. E depois vai ficando um pouco mais absurdo porque o cara vai lá e estoura um monte de bala na boca do Hanayama. Aí o Hanayama fica sem bochecha. Aí o Hanayama pega o cara e, sei lá, joga um carro em cima dele. Acho que rola um bagulho assim. Então vai ficando cada vez mais violento e idiota. E idioticamente violento. E aí é legal. O Sikorsky, por exemplo, pra mim é um dos piores personagens. Porque ele tem uma sequência de acontecimentos muito... Ele é um dos que parece mais aleatórios pra mim. Eu nem lembro direito qual foi a primeira vez que ele ataca, mas eu acho que ele sequestra a namorada do Baki. Aí ele apanha pelado pro Baki. E eu nem lembro... E isso é uma coisa que acontece com frequência. Várias lutas deveriam ter acabado. E elas não acabam porque a história não quer descartar esse personagem. O Sikorsky, na verdade, antes ele desafia uns caras aleatórios, um judoca e tudo mais. E depois ele é capturado por uns 3 malucos que já tinham aparecido antes na outra temporada, no outro torneio. E eles prendem ele numa academia e amarram o cara e estão com arma na mão, se eu não me engano. E eu olho pra isso e falo, porra, mas atira então! Porque o cara, é o Inari, é o nome dele, é o cara que é o Antônio Inoki do Baki. Ele tá com a cara toda cortada, porque o cara cortou a cara dele com o dedo. E eles sequestraram o maluco e estavam com arma na mão, mais 2 capangas dele. E ele não atira, e ele vai lá e apanha de volta. E na verdade ele tinha um colete à prova de balas. Ah, plot twist! Então sempre tem esse tipo de coisa. Então esse cara tinha que estar morto já. Ele tinha um colete à prova de bala, mas ele podia dar um tiro na cabeça. E ele foi sequestrado especificamente pra isso. Mas constantemente eles falam, não vou usar arma. Agora nós vamos na porrada. Oh, meu Deus! Porque, tudo bem, se você tem um torneio organizado onde é meio esporte, você fala, não, eu não vou usar um revólver, faz sentido.
Quando é um maluco que é um fugitivo da justiça e bateu em você do nada e cortou a sua cara inteira e você sequestrou ele e colocou uma arma na cara dele, acabou a honra já, né? Mas isso acontece com frequência. Tem toda uma sequência de acontecimentos do Dorian com a Shishinkai que se baseia no fato de que esse cara já tinha que ter sido morto por alguém. E eles claramente estão intimidando ele pra assassinar ele. E eles nunca assassinam o Dorian. O Dorian, enfim, realmente ninguém até hoje assassinou o Dorian, né? Rapaz, já fomos melhores, né? Mas aí o Sikorsky, ele tem ali uma luta com o Baki, que não dá em nada, e depois o Jack Rama aparece do nada e começa a bater nele. E é isso, sabe? É isso. Ele tem um dos finais mais esquisitos pra mim. Mas eu já vou chegar nesse ponto já. Os outros 3 são melhores e eles são trabalhados por um pouco mais de tempo. E eles meio que passam por um arco de verdade. Eles passam por uma espécie de, digamos, desenvolvimento, digamos assim. Porque primeiro você tem o Dorian, como eu falei, que tem toda a relação dele com a Shishinkai. E depois é revelado que ele é um Kaiô. E todo o arco dele, como eu falei, ele é muito legal e também muito estúpido. Porque ele é um dos que mais está envolvido em coisas esdrúxulas. Ele é o cara que corta a mão do Doppo e o Doppo coloca a mão de volta. Tá bom, vambora. Ele é o cara que é sequestrado pela Shishinkai, que tem 1000 membros pelo Japão, e levam ele pra um parque de diversão. E eles estão, tipo, cercados por uns 1000, 800, 600, sei lá quantos ao mesmo tempo. E eles não dão um apavoro nele, todo mundo ao mesmo tempo. Mas enfim, aí tem todo um bagulho de uma luta numa montanha russa, que ele cai da montanha-russa e sobrevive, e o outro cara tem toda uma técnica de lutar do navio e não sei o que, e aí perde do mesmo jeito, e aí depois coloca ele pra tomar um pau do cara que tá na cadeira de rodas, porque ele tinha batido nesse cara antes. Tem um negócio de hipnose no meio, é muita coisa. O Dorian, ele é um dos personagens que você não sabe direito qual é o gimmick dele, qual é o truque principal, qual é o negócio do Dorian. O Doyle tem as faquinhas, por exemplo. Qual é o negócio do Dorian? Eu não sei. Porque ele tem hipnose. Ele corta com corda de piano. Ele é um artista marcial lendário na China. Que é? Jesus amado. E aí depois ele termina percebendo... Eu acho que o Hetsu Kaiô, ele faz uma psicologia reversa nele, que é algo parecido com você está buscando a derrota e não consegue ser derrotado... Então você já é derrotado desde sempre, porque tudo que você quer você não alcança. Então, na verdade, todas as suas vitórias são uma sequência de derrotas. E aí o cara reverte a mente dele pra uma mente infantil, por conta do choque da derrota. É uma loucura. Baki é incompreensível. Quando você vai contando os acontecimentos de Baki em sequência, você chega na conclusão de por que eu assisti esse bagulho? Por que eu assisti esse? Qual é o sentido de eu ter assistido tudo isso? Por exemplo, o Doyle é uma loucura. O Doyle tem todo um arco dele, que é o cara das facas no cotovelo e tal. Ele tem várias lutas que não dão em nada. Tem uma luta que ele se disfarça de policial feminina e tá de calcinha de oncinha numa mini saia e luta com o Oliva e não dá em nada. Que na verdade segue pra ter um mini arco do Oliva querendo uma faixa preta de judô. Pra que aquilo aconteceu? Nada tem motivo. Tem a apresentação do Oliva com o cara todo estrupiado, que no mangá ele fica de pau duro. Nada faz sentido, Baki me deixa maluco. Voltando, o Doyle, ele também tem um envolvimento com a Shishinkai. E aí depois ele na verdade, ele tem uma luta com o Hetsu, e o Hetsu leva ele pra Shishinkai depois de o Doyle ter sido legal com ele sem nenhum motivo. E aí ele é legal com o Doyle, e o Doyle meio que não é legal com a Shishinkai e estoura uma bomba lá, mas depois ele vira amigo do Katsumi, que é da Shishinkai, mesmo depois de ter estourado uma bomba lá dentro. Eu acho que tem esse acontecimento. Eu posso estar confundindo com alguma coisa, eu não sei. Enfim. E acaba, o final do Doyle é quase como se ele tivesse virado namorado do Katsumi. É um final extremamente BL. Eles são 2 homens apaixonados que não sabem que podem se beijar. Eles claramente deviam ter se beijado na cena da despedida do Doyle. Então, as coisas são fluidas, elas são muito confusas, é muito estranho. E eu tô aqui falando e toda vez eu lembro de mais alguma coisa e tal. Enfim, antes do arco terminar, existe
o bagulho do veneno no Baki. E essa é uma parte muito curiosa. Eu não sei exatamente por onde que eu vou começar. Porque Baki é tão confuso que é difícil de você organizar a sua cabeça pra falar o que é mais importante falar primeiro. Mas vamos lá, vamos falar do Baki. Lembra do personagem principal? Eu tô falando muito o nome dele, mas eu sempre falo por conta do nome dele ser o nome do mangá e do anime, né? Mas o personagem Baki Hama, ele é apenas incidental. Ele é uma nota de rodapé na história chamada Baki. Ele é muito pouco importante. E assim, eu falei no outro podcast de Baki que o personagem Baki Hama, ele tem uma caracterização muito esquisita e muito confusa, porque ele vai de uma coisa pra outra, de momentos incompreensíveis, assim. O processo de crescimento dele é conduzido de forma muito estranha, então ele muda de comportamento e muda de vibe, muitas vezes na primeira série. Ele meio que tem uma vibe só nessa segunda série. E eu não sei se é uma vibe que eu gosto, porque eu não sei se ela colabora pra história ser interessante. Porque ele é um cara que meio que não tá nem aí. Ele é o nonchalant. Ele tá meio que tipo, por que isso tá acontecendo? O que vocês estão falando comigo, sabe? Ele tá vivendo a vida dele, nada importa muito. E ele é muito arrogantão. Todo mundo é muito arrogantão. Esse é um padrão desse tipo de história. Todo mundo é extremamente confiante. Então todo mundo age como se fosse um personagem de Cavaleiros do Zodíaco. No começo de cada luta, ele só se apresenta e fala, eu sou o melhor, eu vou ganhar. E todo mundo é o melhor e vai ganhar na própria cabeça. O Baki, ele também é extremamente arrogante. Ele é um cara arrogante que não tá nem aí pra nada. E eu não consigo me conectar. Eu não consigo me importar que as coisas estejam acontecendo com ele, porque ele não parece se importar com as coisas acontecendo. E aí tem o fato de que a premissa da trama... Veja bem, eu tô falando isso tudo do ponto de vista de que Baki Hama é o personagem principal do mangá e do anime Baki. Então, supõe-se que essa história deve importar para esse personagem. Supõe-se que o personagem deva importar para a história, já que ele é o nosso protagonista, nosso personagem principal. A premissa da trama dessa série não importa pro Baki. Nada disso importa. Quando avisam pra ele que tem 5 caras querendo a derrota vindo pro Japão, ele não toma isso como um motivador, um tipo, caramba, então eu tenho novos desafios, esses caras estão indo atrás de mim, eu vou lutar contra eles, como se ele fosse um grande artista marcial, a fim de novos desafios e tudo mais. Ele dá de ombros e segue com a vida. E ele segue sendo atacado aleatoriamente. Tem um certo ponto que ele é atacado pelo Doyle na escola, escapa da luta, não luta com o cara, que ele fala, não faz muito sentido a gente lutar aqui na sala porque é perigoso para as pessoas. Ele pula da janela e escapa. Ele não luta com o Doyle e acaba caindo pro Yanagi, que é o fugitivo japonês, do veneno e tudo mais e do vácuo. E ele perde. O Baki perdeu algumas vezes, na verdade, na história. Mas quando o cara vai lá e faz um ataque com a palma da mão e faz basicamente o Baki desmaiar, como se ele tivesse sido nocauteado numa luta, o Gouki tá do lado e fala, Baki, você perdeu. E se faz, com o tom da direção e tudo mais, um certo drama com esse momento. Como se ele perder fosse importante. Não é importante para o Baki. Não é a primeira vez que ele perde, mas desde que a gente viu nos torneios e tudo mais, ele realmente não tinha perdido até onde eu me lembro. Apesar que ele perdeu pro Zulu, hein? Ele perdeu pro Zulu. Olha aí o Brasil, porra! Mas enfim, ele perde nesse momento e depois ele segue a vida. Não é muito importante. Então, não tem nada que esteja acontecendo dentro da premissa da trama. E a premissa da trama é 5 caras muito fortes vão lutar com todo mundo que é os mais poderosos do Japão até perderem. Porque é isso que eles querem. Por quê? Não sabemos. Certo? Também tem esse fato. Os 5 caras que são a premissa da história, a motivação deles é uma igual a todas, mas você não entende muito bem o passado deles. Não entende muito bem por que eles querem isso agora. Eles só querem, porque é o fenômeno da sincronicidade. Segue o jogo. Mas essa premissa dessa trama não importa para o desenvolvimento do Baki. E aí, o autor arranja um desenvolvimento pro Baki. E é uma das escolhas mais absurdas que eu já vi na vida. É um bagulho inacreditável. É o arco do Baki perdendo a virgindade. O arco do Baki perdendo a virgindade é um dos momentos mais incríveis que eu já presenciei na história da ficção. Nada se equipara a isso. Nada, quase nada chega no nível do arco do Baki perdendo a virgindade. Tudo que antecede isso.
Primeiro que ele tem o casal com a Kozui. É um dos piores casais que eu já vi. É incrível. Eles não têm nenhuma química. A Kozui é uma personagem muito ruim. Ela tem uma espécie de personalidade, porque ela tem um bagulho de ser um pouco mais desafiadora na cara dos caras. Mesmo que os caras sejam gigantescos, ela vai lá e fala na cara deles. Mas é só isso. O Baki é pior. Ele tem ainda menos personalidade. Eles juntos não têm nenhuma química. Eles só estão um do lado do outro. E aí fica claro que ela tem desejo sexual pelo namorado, o que é normal. E ele também, o que é normal. E eles decidem que eles vão transar. E eles vão para o quarto transar. E do nada chega o pai do Baki. E ele interrompe o quase sexo deles e faz um discurso. Um discurso sobre o fato de que eles têm que transar mesmo. E de que ela tem o dever de transar pra caramba com ele. Pra desenvolver ele como pessoa e como lutador. Porque só assim ele vai conseguir se desenvolver. Então depois de ele ter o sexo interrompido pelo pai, um monstro de ser humano, pra fazer um discurso, eles transam. E tem uma longa cena de sexo. E ele meio que descreve, o Baki, o personagem, descreve aquele sexo com a namorada dele como se fosse uma luta. E como se fosse uma luta muito legal que ele tá tendo. E depois disso, ele desenvolve uma clareza de mente que ele não tinha muito antes, então tem uma espécie de desenvolvimento. Ele era... É até curioso, isso é um mérito, tá? Isso é um mérito, não tô sendo irônico, não. Ele era arrogante e avoado e nonchalant de uma certa maneira antes de perder a virgindade, e ele é arrogante e avoado e nonchalant e não liga pra nada de uma certa outra maneira sutil depois de perder a virgindade. É curioso como ele consegue, mas ele tem uma espécie de clareza de mente depois disso. E esse é o arco de desenvolvimento do Baki. Isso é todo o desenvolvimento do Baki. Depois de ele perder a virgindade, ele perdeu uma luta pro Spec, antes disso, perdeu uma luta pro Yanagi, e ele encara dois, o Sikorsky e o Yanagi, e ganha dos dois. Pois é, porque sim, porque agora ele está mais forte, porque ele não é mais virgem. É só isso. Isso é tudo o que acontece com o personagem principal do mangá chamado Baki, um personagem chamado Baki, que dá nome à história chamada Baki em toda essa história. Toda a primeira temporada é só isso que acontece com ele. Depois disso, o que tem é o Yanagi perder uma luta, sei lá, de ficar completamente deformado, quebra uma mandíbula dele, não sei o que, arranca isso, arranca aquilo, acho que arranca um braço dele, sei lá. Várias coisas acontecem com ele perde, e depois tem uma sequência de humilhação, porque isso é uma coisa estranhamente comum nessa temporada. Tem alguns personagens que depois, tem vários personagens que lutam com um monte de gente em sequência, desses fugitivos, e eles ganham várias lutas. Eles sofrem pra ganhar, mas ganham várias lutas. Então esses caras são um boss que vai ganhando de várias tentativas de ganhar dele. E tem alguns desses caras que depois de um tempo, depois de mais ou menos ganhar algumas lutas, eles são só humilhados em sequência. O Doyle é humilhado em sequência, e o Sikorsky é humilhado em sequência. Então tem o Jack bate nele, sequestra ele, joga ele dentro de um banheiro químico na arena, e aí joga pra ele lutar contra o Gaia por algum motivo. O que o Gaia, o soldado da primeira temporada, tá fazendo aí? Como deve ser você tá assistindo esse anime e do nada sai um soldado que tem o poder da camuflagem, que é basicamente ficar invisível. Não é o poder de se esconder em cantos. Ele fica literalmente invisível, tá? E a pessoa olha e fala, quem é esse cara? Como esse cara se encaixa nessa história? O que tá acontecendo? É muito louco. E aí o arco acaba. Então não tem uma grande... tem uma espécie de fechamento disso depois, no último episódio, que é uma espécie de epílogo. Mas a história dos fugitivos para. A sensação de assistir é muito estranha. A história para. Por quê? Beleza, o Spec você teve um final. 3 desses caras tiveram um final. Um final bom, sabe? O Spec, o Doppo e o Doyle. Tiveram, um encerramento, um fechamento, uma despedida. Agora, o Yanagi perde uma luta e o outro apanha na arena. E a história para, e não tem, uma conclusão. O que aconteceu com esse cara? Pra onde ele foi? Nada. A história para e corta pro fato de que o Baki está envenenado depois da luta do Yanagi. E é isso. Eu lembro quando eu assisti, eu fiquei tão confuso, porque eles começaram a falar do Baki envenenado. E aí chegou o Hetsu, levou ele pra China e falou, tem um torneio. E eu fiquei esperando os prisioneiros voltarem, os fugitivos. E eu falei, tá, e aí?
Cadê o cara? O que aconteceu? Vai fechar? Vai fechar aquele arco ou não vai fechar? Quando vai voltar pros caras pra gente ver, tipo, o que tal personagem fez depois daquilo? Não. Aquela parte acabou. Agora tem uma outra. É de ficar maluco. É de ficar completamente maluco. E não para por aí! Porque aí você tem o arco final desse anime, que não é o arco final desse anime, porque tem um outro bagulho depois que é mais idiota ainda. Mas vamos lá, vamos falar do torneio Haitai. O torneio Haitai é a melhor parte desse anime, porque o Itagaki sabe fazer torneio. Quando é num formato de torneio, as coisas funcionam melhor. Simples assim, não tem muito o que fazer. E ela também, o torneio é conduzido de maneira idiota, porque se tem uma coisa... É foda. O Itagaki, ele gosta de plot twist, ele gosta de surpreender você, gosta de surpreender o leitor. Então, no outro torneio, no Maximum Tournament lá, né, o torneio do anime de 2001, é um torneio cujas regras importam muito pouco, porque ele gosta de sempre te surpreender. Se você souber que tem uma luta depois da outra, não tem a mesma graça. Então ele vai tipo, não, esse personagem não vai lutar mais, agora vai lutar um macaco gigante. Ah, então agora vai ter uma cobra. Ah, tem um cara novo que entrou. Então ele tá sempre fazendo isso, tá sempre mudando as regras para que tudo sempre te surpreenda. Esse torneio também, ele é um grande torneio dos Kaios, que são os mestres das artes chinesas, do Kenpo chinês. E são só os mestres chineses, mas aí eles convidam o Baki, e depois convida o Yujiro, depois convida um boxeador americano, e aí já foi, todas as regras foi pro caralho, e nada importa mais. Mas essa parte é a melhor, porque ela tem alguns dos melhores momentos, mas talvez ela faça até menos sentido. Porque assim, quando você pega o arco dos fugitivos, e eles são 5 caras extremamente perigosos, e você ignora a parte de todos eles decidiram sincroniticamente, através da sincronicidade, ir pro mesmo lugar lutar pra ser derrotados, de qualquer forma são 5 caras perigosos atacando os lutadores e eles têm que se defender. Então as lutas têm certo motivo pra existir. A luta só existe porque alguém tá querendo bater, né? Então você vai se defender, é uma luta. A premissa desse arco é: o Baki está envenenado e está definhando. Ele não tá comendo, ele tá fraco, tá magro e vai morrer. O veneno é incurável, não tem o que a gente fazer. A nossa única alternativa é inscrever ele num torneio de artes marciais. Essa é a premissa do arco. Eu demorei muito pra acreditar que era isso que estava acontecendo. Ele pegou o Baki, colocou no helicóptero, levou pra China, falou, vamos inscrever, e os caras aceitaram. Sabe, fica um pouco... Por quê? Qual é eu não consigo nem entender o salto lógico. Às vezes as pessoas dão um salto de lógica e você fala, tá, eu mais ou menos entendo como ele quer ligar uma coisa com a outra, mesmo que não tenha ligação. Eu não entendo o salto lógico. E aí acontece a grande coincidência, que é o Baki luta com um cara que tem a mesma técnica do veneno. Não existe nenhuma evidência de eles sabiam que esse cara tava lá, então a gente vai fazer o Baki encontrar esse cara, ou então a gente sabe que esse cara tá lá, então a gente vai inscrever e manipular as chaves pro Baki lutar contra esse cara primeiro. Nada disso. É apenas a coincidência de esse cara ter uma técnica do veneno, ele bate no Baki, aí o Baki fica melhor. E aí ganha do cara. E aí depois o Baki toma 15 litros, se eu não me engano, de água com açúcar pra recuperar o físico. E aí ele recupera. E a palestrinha do anime tem a coragem, a pachorra de querer fazer uma palestra científica pra explicar como, sim, quando você estava envenenado e perdeu muito da sua massa muscular, você vai recuperar isso no espaço de mais ou menos umas 24 horas, tomando 15 litros de água com açúcar. É ciência, é medicina, todo mundo sabe. Esse é um desses momentos de Baki que você olha pra tela e fala, ah, irmão, porra, pra cima de mim. Baki tem isso o tempo todo. Então você tem lá a sequência de lutas, todos os chineses apanham, forma-se uma segunda competição, China contra o resto do mundo. Essa competição também é absolutamente maluca. Você tem algumas lutas idiotas, como a luta do Kaiô japonês chamando o Hetsu pra estudar com ele no Japão. Então é o lutador sujo querendo convencer ele com bajulação. É uma luta muito esquisita, muito esquisita. Mas você tem a luta do Kaku, o cara de 125, 150 anos, eu não lembro agora a idade com certeza,
contra o Yujiro, que também está no torneio. E eu tenho que dar os parabéns. E eu não estou sendo irônico, não estou fazendo piadinha, eu tenho que dar os parabéns. Porque eu tinha um problema com o Yujiro, eu falei no outro podcast. O Yujiro é um problema narrativo. A partir do momento que ele está numa cena, você meio que sabe o que vai acontecer. Então a melhor coisa que pode acontecer nessa história é nunca usar o Yujiro. O Yujiro tem que ser o ponto final do Baki. Mas quando ele tá lá, ele não pode existir, porque você sabe que ele vai ganhar. Não tem como ele não ganhar. A primeira coisa que ele faz nesse torneio é arrancar o rosto de um cara, com o dedo. Um cara que estava sendo colocado como extremamente forte, que treinou o Dorian e treinou o Retsu, e ele é vencido numa luta de 40 segundos, porque o Yujiro coloca os dedos atrás do rosto dele aqui atrás da orelha e arranca o rosto, sabe? Aí você olha pra isso e fala, cara, não dá pra o Yujiro funcionar na história. E aí eles vão lá e fazem a luta com o Kako. E é uma luta tão legal. É uma luta tão legal quanto a luta do Doppo com o Goki no outro torneio. É uma baita luta divertida. Quando coloca os velhos pra lutar, fica mais legal. Porque esse velho é um velho malandro, é um velho mau caráter. Ele é muito legal. Eu adoro o Kaiô Kako. Ele é muito divertido. Então ele tem a técnica lá de não sofrer o impacto e tal. Ele consegue fazer o Yujiro ter dificuldade na luta. E ele percebe que vai perder e dá um jeito de não perder na tecnicalidade. Cara, essa solução eu só achei... É um bullshit enorme. Não faz o menor sentido. Porque ele morre e aí desmorre. É maravilhoso. É maravilhoso. Essa luta fez tudo valer a pena. Fez até valer a pena o estranho desenvolvimento do Baki com o pai. Porque ele também tem um mini arco estranho que ele desafia o Yujiro, aí percebe que não vai ganhar do Yujiro, e ele ainda odeia o pai, mas depois começa a torcer pelo pai, quando o pai tá lutando contra o Kako, e até o Retsu olha pra ele e fala, você tá torcendo por Yujiro Hama? Porque ele fica olhando e fala, este é Yujiro Hama! Fala, mas você não odeia ele? Não é o objetivo da sua vida ganhar desse homem? É estranho. Mas enfim, o torneio acaba sem fim e é um final anticlimático legal. Um final anticlimático divertido. E tudo isso me faz crer, inclusive esse final anticlimático, que eu acho que eu cheguei a uma resposta, pelo menos, em Baki. Que é, sim, Keisuke Itagaki acha graça nas coisas que faz. Tem momentos dessa temporada que tem tentativas de comédia que são muito ruins. Que são literais tentativas de comédia. Principalmente tipo o Baki na escola, fazendo educação física. Ruim. Não funciona. Quando ele tá querendo fazer comédia, ele não sabe fazer comédia. Agora, quando ele tá querendo fazer um negócio cada vez mais idiota, se levando muito a sério, ele faz comédia. E eu tenho pra mim, o meu feeling ao final dessa temporada é... Sim, ele sabe que é idiota. Ele sabe que é engraçado. E ele faz porque é engraçado. Então essa é a minha conclusão. O que ainda não faz dele um bom narrador de histórias. Faz dele um bom mangaka. Tá certo que eu tô julgando o mangá pelo anime, eu peço desculpas por isso, tá? Mas é que eu realmente tô julgando. Eu não sei se é um bom julgamento, vocês coloquem nos comentários, tá? Eu tô julgando que, tirando alguns detalhes, algumas perdas e algumas microcensuras de aqui e ali, de coisas que são um pouco absurdas e de mau gosto demais, que eles não passam pro anime, a narrativa é basicamente a mesma. Com a diferença de que a velocidade de leitura é muito mais fluida no mangá do que você ter que ficar no tempo escolhido pelo anime. Timing das coisas escolhido pelo anime. Então, acaba que a sensação pode ser ligeiramente diferente, mas a história é basicamente a mesma. Então eu tô julgando uma coisa pela outra. Então eu peço desculpas. Eu acho o Keisuke Itagaki um bom cara pra vender uma história pra você. Você quer ver aqueles personagens. Você quer ver qual é a próxima coisa que ele vai fazer. Mas ele não sabe contar uma história. Porque ele não sabe exatamente que história que ele tá contando. E ele parece que ele tem ideias, ele surge com essas ideias, ele acha essas ideias interessantes, e ele coloca, ele vai fazendo até ele parar de fazer. É tudo isso. O maior exemplo de todos é o arco de Muhammad Ali Jr. É uma sequência de decisões que escapa a minha compreensão. Começa com o fato de que ele cria, né? Ele faz muitos personagens que são referência a pessoas do mundo real. Então ele cria um Muhammad Ali, que ele chama de Ali, Muhammad Ali Jr. E é igual ao Muhammad Ali. Igual.
E é extremamente desrespeitoso, porque é o Muhammad Ali, que tinha os problemas depois de tomar muito soco na cara, muito soco na cabeça, ele ficou com os problemas de cognição ali no fim da vida, né? E ele faz um Muhammad Ali babando de demência. É muito desrespeitoso. E ele faz o filho do Muhammad Ali, o Muhammad Ali Jr. Tudo que envolve o Ali é muito engraçado pra mim. Que ele faz esse boxeador. Um boxeador que é respeitado por Yujiro Hama. Porque Yujiro Hama é uma pessoa que é um abusador sexual, um assassino. Ele matou a mãe do próprio filho. Ele manipulou o próprio filho para que ele virasse um grande guerreiro, porque sim. Ele abandonou o filho que ele gerou do abuso sexual no meio da guerra. Ele é um monstro de ser humano. Passa por uma espécie de processo de redenção nesse anime. Porque ele não gosta de opressão. E ele admira o Muhammad Ali porque ele lutava contra o racismo nos Estados Unidos. E é o único lutador que ele respeitou ao longo de toda a sua vida. Porque o Muhammad Ali foi importante na luta pelos direitos civis. O Yujiro, ele tem 2 ódios muito específicos. Um é qualquer outra pessoa e 2, especificamente o governo dos Estados Unidos. É interessante, eu apoio essa segunda parte. E aí tem um bagulho de ele querer criar uma bobagem de que o boxe do Muhammad Ali é, na verdade, uma arte marcial completa. E essa parte eu dei muita risada, eu nunca vou esquecer, do momento que ele diz que, na verdade, o boxe tem chutes. Porque toda vez que você vai dar um golpe, você chuta o chão. Ele faz todo um diálogo expositivo para o conceito de andar e pular. Ele dá um pulinho, ele dá um soco. E isso é um chute, porque ele tá chutando o chão. E aí você tem o Muhammad Ali Jr., que é um dos personagens... Tudo que envolve esse personagem é completamente incompreensível pra mim. Tudo. Eu não entendo nada... Não entendo nada do que Keisuke Itagaki quis fazer com esse personagem. Porque ele começa se apaixonando pela Kozui do nada. Quando o Baki tá internado. Ele se apaixona pela Kozui. Ele decide que quer casar com a Kozui. Aí ele vai pro torneio lá na China. Faz parte do time supostamente vencedor, mas não tem vencedor do torneio. E ele passa a desafiar o Baki pela Kozui. E esse é um momento que o Baki declara pra ele, a luta com o... Tipo, ele não se importa com mais nenhuma luta. E aí não fica muito claro se naquele momento o Baki não se importa mais nem com a luta com o Yujiro. Estranho. O desenvolvimento do Baki é muito estranho. Mas esse arco não tem nada a ver com o Baki. Tem a ver com o Muhammad Ali Jr. Só com o Muhammad Ali Jr. Apenas com ele. Porque segue-se uma sequência de lutas do Muhammad Ali Jr. com outros caras que já lutaram com o Baki para ele vencer esses caras para despertar o interesse do Baki. Sem a gente nunca ver direito o Baki durante todo esse processo. E é um processo onde ele ganha de vários caras que são muito fortes, ele ganha do Doppo, ganha do Gouki, e aí depois ele perde pra esses caras de novo, porque esses caras falam, não, peraí, eu tinha lutado como se fosse uma competição, mas agora eu vou lutar como se fosse uma luta de vida ou morte. E aí eles ganham do cara, e segue-se mais uma sequência de humilhação, uma sequência de lutas onde ele é trucidado por todo mundo, e todo mundo considera que, tipo, não, eu ganhei de você. Mesmo que você já esteja com um braço e uma perna quebrada e vários cortes na cabeça e traumatismo craniano e você tenha sido internado e tudo mais, e eu tirei você do hospital pra bater em você, foi uma luta. E eu ganhei. Então segue-se uma sequência de humilhação até que o Baki aceita. E o que eu achei que estava acontecendo, meu Jesus amado? Eu achei que aquilo era como se fosse um batismo de fogo do Ali Jr. Que aquilo fosse tipo... Agora vai se criar o rival do Baki. Ele rivaliza com o Baki pela menina e pelo título do grande lutador do futuro. Os 2 jovens mais fortes do mundo. O Baki e o filho do Muhammad Ali Jr. O filho do ogro, né? O filho da criatura mais forte do mundo com o filho do maior boxeador da história. Eles são o futuro das lutas, o futuro das artes marciais. Eles são grandes rivais. E é isso que estava se preparando pra frente. O Baki ganha em 30 segundos. E disse o meu chat que Muhammad Ali Jr. nunca mais aparece.
Por que tudo isso aconteceu? Não sei. Esse final desse anime, junto com outro negócio que é o epílogo, porque assim, o episódio termina com... O penúltimo episódio termina com finalmente Yujiro Hama aceitando o desafio de Baki Hama. Corta, a luta não acontece, o episódio final é um epílogo que não tem nada a ver com isso. Então você fica nessa expectativa desse cliffhanger, o que é muito confuso porque ele preparou toda uma narrativa ao longo de, sei lá, 4 ou 5 episódios apenas com o Alai Jr. pra descartar ele em meio episódio e fazer isso ser sobre o Yojiro e o Baki, pra depois cortar, não mostrar isso, porque isso vai ser na próxima temporada, eu suponho. Eu já comecei a ver a próxima temporada. E fazer um epílogo com os 5 fugitivos, pra terminar de amarrar essa história. E todos eles estão de volta ativa. Todos eles estão mais fortes do que antes. E aparentemente isso nunca deu em nada. Até onde eu entendo, até onde eu pesquisei, até onde me falaram, não volta. Existem alguns spin-offs do mangá, tem um spin-off do Sikorsky com o Gaia, por exemplo, mas eles não voltam. Eles não... Tipo, eles foram preparados como se tivesse agora, sei lá, uma caçada contra eles, ou como se eles fossem escapar de novo. Eles não voltam. Então você tem um arco que não dá em nada, num cliffhanger que não é concluído, porque é um cliffhanger, tudo bem, com um teaser de algo que também não dá em nada. Essa temporada de Baki, essa série Baki, o Campeão, é, como eu já falei, apenas uma sequência de coisas. As coisas acontecem uma depois das outras. Tem quase um tema que é de vez em quando discutido, que também não dá em muita coisa, que é a diferença entre luta e briga, entre arte marcial, esporte e arte marcial sobrevivência, entre lutar com honra e lutar apenas com o objetivo de ganhar e matar o seu oponente. Isso é de vez em quando levantado, mas os personagens eles vão e voltam nessas decisões, principalmente o pessoal da Shishinkai com o Dorian, por exemplo, eles vão e voltam o tempo todo. Alguns personagens descobrem uma honra e isso não dá em muita coisa depois. Aí você tem o Alai Jr. lutando com os caras e ganhando com o Doppo e o Goki, depois ele perde do Doppo e do Goki, e do Jack, e do Baki. Eu adoro o Baki. Pode não parecer, mas eu adoro Baki. Baki me diverte demais. Porque é aquilo, você não tem como saber o que vai acontecer em seguida. O começo da próxima temporada começa com o Yujiro matando um elefante gigante, um elefante kaiju. Sabe? Não tem como você prever o próximo passo de Keisuke Itagaki. Tudo que acontece é mais idiota e mais surpreendente, mais absurdo do que antes. Eu amo o Baki. É o entretenimento puro, o entretenimento na sua forma mais pura. Nada é mais entretenimento do que Baki. E também poucas coisas são piores e mais idiotas do que Baki. Eu amo Baki. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Não esquece de comentar na área de comentários, de interagir com o vídeo. Se você curtiu, curte. Se você gostou, dá um likezinho, certo? Que ajuda bastante. E você pode se tornar um membro do canal também e receber os vídeos adiantadamente. Estamos com certos problemas de organização, mas enfim, estamos indo, beleza? E você também pode colaborar no nosso Catarse. Você pode estar aqui nessa lista dos nossos maiores apoiadores, aqui junto com a Eve. Eu gosto desses caras tanto quanto eu gosto da Eve. Não, eu gosto da Eve um pouco mais do que eles, mas eu gosto desses caras demais. E você pode estar aqui também. Muito obrigado, até a próxima, falou.